A Rádio Teófilo Otoni apresenta com a psicóloga Isabel Ribeiro Manual de Vida. Um programa que ensina a lidar com a vida do jeito que a vida é. Bom dia, ouvintes da Rádio Teófilo Otoni, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje nós vamos falar sobre a paciência, como desenvolver a virtude da paciência. Eu vou começar aqui contando uma história sobre a paciência, a tartaruga. Quando menino, eu era impaciente, arreliado e áspero no tratamento com as outras pessoas. Quando desejava alguma coisa, ao invés de solicitar com educação, azucrinava os ouvidos alheios até para se livrarem de mim. Davam-me o que pretendia. Assim transformaram-me em uma criança impertinente e pouco simpática. Eu percebia que aquilo aborrecia muito os meus pais, porém pouco me importava com isso, desde que obtivesse seria que dava-me por satisfeito. Mas está claro, se eu importunava e agredia as pessoas, estas passaram a tratar-me de igual maneira. Cresci um pouco e de certa feita me percebi de que a situação era desconfortante. E me preocupei, sem entretanto saber como me modificar. O aprendizado me foi dado em um domingo, em que fui com meus pais e meus irmãos passar o dia no campo. Corremos e brincamos muito, até que para descansar um pouco, dirigi-me à margem do riacho que coleava entre um pequeno bosque e os campos. Ali encontrei uma coisa que parecia uma pedra capaz de andar. Era uma tartaruga. Examinei-a com cuidado e quando me aproximei mais, o estranho animal encolheu-se e fechou-se dentro de sua casca. Foi o que bastou. Imediatamente pretendi que ela devia sair para fora e, tomando um pedaço de galho, comecei a cutucar os orifícios que havia na carapaça da tartaruga. Mas os meus esforços resultavam vãos, e eu estava ficando, como sempre, impaciente e irritado. Foi quando meu pai se aproximou de mim. Olhou por um instante o que eu estava fazendo e, em seguida, pondo-se de cócoras junto a mim no chão, disse calmamente: "Meu filho, você está perdendo seu tempo. Não vai conseguir nada, mesmo que fique um mês cutucando a tartaruga. Não é assim que se faz. Venha comigo e traga o bichinho." Acompanhei meu pai, e ele se deteve perto, na fogueira, que havia aceso com gravetos do bosque, e me disse: "Coloque a tartaruga aqui, não muito perto do fogo. Escolha um lugar morno e agradável para a tartaruga." Eu obedeci. Dentro de alguns minutos, sob a ação do leve calor, a tartaruga pôs-se a cabeça para fora e caminhou tranquilamente em direção a mim. Fiquei muito satisfeito e meu pai tornou a se dirigir a mim, observando: "Filho, as pessoas, filho, podem ser comparadas às tartarugas. Ao lidar com elas, procure nunca empregar força. O calor de um coração generoso pode, às vezes, levá-las a fazer exatamente o que queremos, sem que se aborreçam conosco, e até pelo contrário, com satisfação e espontaneidade." Pô, gente, então estamos falando aí, né, uma bela lição sobre a paciência. Vamos falar um pouco então sobre as virtudes. As virtudes, o que são virtudes? Bondade, amor, paciência, tolerância, coisas boas. As virtudes são qualidades humanas essenciais para a excelência na formação moral e espiritual dos seres humanos. A prática das virtudes torna a pessoa meiga, íntegra, humanitária e elevada. É a disposição constante da alma que estimula a prática do bem e combate o mal. É uma força moral. A prática das virtudes proporciona ao espírito humano a viver com excelência, com qualidades que tornam o indivíduo uma pessoa de bem. Segundo o filósofo Aristóteles, é uma disposição adquirida de fazer o bem, portanto, né, gente, pode ser desenvolvida. E esse hábito faz as pessoas irem se aperfeiçoando. Portanto, a virtude é uma disposição de fazer o bem e se aperfeiçoa com o hábito da prática. A virtude é uma disposição habitual e firme para a pessoa fazer o bem. Permite a pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si, com todas as suas forças sensíveis e espirituais. A pessoa virtuosa tende ao bem, persegue-o e escolhe para colocar em prática. O objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Que é Deus? Virtudes.
estado onde há 100% virtudes. Portanto, se pesquisarmos todas as religiões, vamos encontrar um ponto em comum: a prática das virtudes como forma de chegar ao divino. As virtudes são o eixo que liga todas as religiões e filosofias do bem. Devemos nos esforçar para melhorar nossos valores, nossas virtudes interiores, independentemente de religiosos ou não. As virtudes jorram de uma fonte de conhecimento superior, proporcionam uma graduação, uma elevação espiritual. E li esses dias na internet um texto de José Paulo Ferrari. Ele é um psicólogo clínico, especialista em psico-oncologia. Diz o seguinte, ele trabalha, ele aborda vários assuntos na área da religiosidade, da espiritualidade humana. Lembrando que é espiritualidade, gente, desenvolver espiritualidade nada mais é do que desenvolver virtudes. A psicologia embutida nas mais diferentes tradições, diz ele, não difere da proposta daqueles que buscam de alguma forma a expansão de suas consciências. Pois ela também, a psicologia sugere ao homem que a única maneira de trilhar o chamado caminho da espiritualidade é o da prática das virtudes, já que vê nisso o comportamento natural da busca da expressão do ideal de perfeição que constitui a essência da natureza humana. A prática das virtudes, por sua vez, tanto para a psicologia como para as grandes tradições, impõe o dever do aperfeiçoamento humano. A virtude motiva as forças da alma, impulsionando-a para a prática do bem. Quando assegura-se a continuidade das virtudes nas atitudes, a vida fica mais constante, mais fiel, toma-se decisões com mais segurança, sem excitações. Começa a fazer parte da própria natureza do ser. Todas elas são embasadas pelo amor em Deus e no próximo. Não é fácil viver uma vida virtuosa. A vida reserva desafios no caminho e muitos atalhos aparecem escondidos pela ilusão, tais como vícios, medos e outros, que podem sabotar o caminhar. Quanto mais caminhamos em direção aos nossos sonhos, mais os pesadelos nos aparecem para testar e fazer com que possamos afiar as nossas virtudes. Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. O que é uma virtude? É uma força que age ou que pode agir. Assim, gente, a virtude de uma planta e de um remédio quer tratar, de uma faca quer cortar, e a virtude de um homem que é o querer e agir humanamente. Gente, isso é muito importante. O que nos caracteriza como ser humano são os valores humanos, ou seja, as virtudes. Portanto, nós não podemos, o que nos caracteriza como ser humano são as nossas virtudes. Se a gente deixar de praticar as virtudes, nós vamos deixar de ser humano e vamos virar animal. Vamos falar então paciência, que é a virtude de hoje. Mais do que a simples calma, a paciência representa a capacidade de permanecer com a mente serena, em qualquer situação, aceitando voluntariamente as adversidades e confiando que aconteça o que acontecer será para o seu bem. Ela seria, em linhas gerais, uma compilação da tolerância, da resignação e da fé. Mas é preciso, entretanto, diferenciar a paciência da supressão da raiva. Quando você simplesmente fica emergida ali e persiste como ressentimento. E a paz e a harmonia não são possíveis enquanto houver mágoa. A paciência seria então o contrário da raiva, a possibilidade de perceber as dificuldades e defeitos dos outros e de compreendê-los, sem julgar, criticar ou condenar. Algo que não é fácil, é claro, mas que pode ser conquistado pouco a pouco. Outro alicerce dessa virtude é a esperança. Assim como o dia seguido pela noite e a noite pelo dia, bons e maus períodos, gente, se sucedem. Quando houver maus períodos, tome coragem e pense que o sofrimento não durará para sempre. Lembre-se, não há dor que dure para sempre. Depois da chuva, o sol sempre aparece. Aprimorar a paciência, gente, requer alguém que nos faça mal e nos permita praticar a tolerância e a paciência. Preste atenção nisso. Às vezes, Deus não muda as circunstâncias porque Ele está usando as circunstâncias para mudar você para melhor. Portanto, gente, vamos então falar um pouquinho sobre o significado da paciência. O primeiro, é hipomone, traduzida como resistência, firmeza e fortaleza em circunstâncias irreversíveis. A segunda palavra é macrotomia, significa ter o espírito paciencioso, ou que não perde o ânimo, é o oposto do temperamento irritado, impaciente e que se frustra facilmente. Em geral, significa apegar-se às coisas e não ser extraviado pela adversidade.
Normalmente a palavra é aplicada a ter paciência com as pessoas. Uma pessoa paciente, gente, é meiga, gentil e constante em todas as circunstâncias. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o verdadeiro teste da paciência. Muitos acreditam que os pacientes são aqueles que conseguem esperar por algo que desejam ou esperar que algo que esteja enfrentando possa passar. Às vezes nos consideramos pacientes quando toleramos ou suportamos um terceiro que deseja nos falar algo que não é do nosso interesse, mas na realidade ser paciente está muito distante de todas as situações. O verdadeiro teste de paciência não é a espera, mas a maneira de se comportar enquanto espera. Desta forma, a pergunta é o que fazemos enquanto estamos esperando o que desejamos, ou como nos comportamos enquanto estamos suportando ou enfrentando uma determinada situação passar. Ok? Gente, a paciência exigida, né? Os locais de trabalho, as casas, são uma mistura de pessoas de várias origens e culturas. Também inclui pessoas que estão em diferentes degraus na escada da maturidade, do crescimento pessoal, espiritual e profissional. Desta forma, a paciência se faz indispensável para que se possa viver bem, onde existem tantas diferenças. Para os que são maduros ou já possuem grande quantidade de experiência, é uma tentação ser impacientes com os mais imaturos ou inexperientes, seja no trabalho ou na vida. Apesar de haver levado anos para chegar a seu presente nível de conhecimento e maturidade, frequentemente os amadurecidos estão pouco dispostos a dar aos imaturos a mesma quantidade de tempo e atenção para alcançar seu nível de conhecimento, amadurecimento e entendimento. Gente, a paciência é necessária. Ter paciência no trabalho e com os clientes é uma coisa. Mas que dizer da paciência em casa? O que nos deixa impacientes com os outros membros da família? Se pergunte, o que te deixa impaciente com os membros da sua família? Pare e pense, respondendo sinceramente. Você demonstra a seus familiares a mesma medida de paciência que tem demonstrado a seus colegas de trabalho, encarregados e clientes? Por que razão, gente? Muitas vezes você é capaz de manter calmo e paciente com pessoas que não fazem parte do seu círculo familiar, mas com seus familiares, principalmente esposo, esposa, filhos, filhas. Nem sempre é assim. Das várias competências que são exigidas de todos os que desejam conviver bem nos seus círculos familiares ou no ambiente de trabalho, a paciência tem se mostrado imensamente necessária, principalmente onde temos a tendência de minimizar o tempo, na urgência de atendermos todos os compromissos que nos são apresentados. Provavelmente, se pudermos ser pacientes em casa com os que estão sempre juntos de nós, seremos pacientes também com os outros, os de fora, ok? Bom, gente, segundo a psicologia, ter paciência é a força interior de não se deixar levar pela negatividade. Ter paciência é escolher manter a clareza emocional quando o outro já perdeu. Nesse sentido, ter paciência é decidir manter sua mente limpa, livre da contaminação da raiva e do apego. Bom, gente, eu quero terminar aqui o programa de hoje com uma história. E para a gente terminar, para saber se estamos praticando verdadeiramente a paciência, podemos observar o quanto nossas palavras e comportamentos têm ferido os outros. Do mesmo modo, estaremos nos machucando menos e se respeitarmos a necessidade natural de ter tempo e espaço para estar com as nossas emoções, sejam elas positivas ou negativas. Antes de eu contar a história, gente, a psicologia orienta que da próxima vez que você pensar, a gente deve trocar a palavra paciência por espaço. Da próxima vez que você pensar, preciso de paciência com fulano, diga para si mesmo, preciso criar espaço entre mim e fulano. Não se trata de distanciar de alguém, como numa fuga, mas sim de recuperar o seu controle emocional. Então, dá um tempo que ele volta. Bom, para a gente terminar então, para que gritar? Um dia, um pensador indiano fez a seguinte pergunta a seus discípulos: por que as pessoas gritam quando estão aborrecidas e impacientes? Gritamos porque perdemos a calma, disse um deles. Mas por que gritar quando a outra pessoa está ao seu lado? Que novamente o pensador. Bem, gritamos porque desejamos que a outra pessoa nos ouça, retrucou outro discípulo. E o mestre volta a perguntar: então, não é possível falar-lhe em voz baixa? Várias outras respostas surgiram, mas nenhuma convenceu o pensador. Então ele esclareceu: vocês sabem por que se grita com uma pessoa quando se está aborrecido? O fato é que quando duas pessoas estão aborrecidas, seus corações se afastam muito. Para cobrir essa distância, precisam gritar.
para poder escutar-se mutuamente. Quanto mais aborrecidas estiverem, mais forte terão que gritar para ouvir um ao outro, através da grande distância. Por outro lado, o que sucede quando duas pessoas estão enamoradas? Elas não gritam, falam suavemente. E por quê? Porque seus corações estão muito perto. A distância entre elas é pequena. Às vezes estão tão próximos seus corações que nem se falam. Somente sussurram. E quando o amor é mais intenso, não necessita sequer sussurrar. Apenas se olha e basta. Seus corações se entendem. É isso que acontece quando duas pessoas que se amam estão próximas. Por fim, o pensador concluiu dizendo: quando vocês discutirem, não deixe que seus corações se afastem. Não digam palavras que os distanciem mais, pois chegará um dia em que a distância será tanta que não mais encontrarão um caminho de volta. Bom, gente, vou ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau, bom dia a todos. Rádio Teófilo Otoni, você